Fala pessoal, começando mais um vídeo. E o tema do vídeo hoje é os arquétipos. Vou tentar falar de um ponto de vista mais simplificado o possível do que se trata, né? Essa ideia de arquétipo. Pois o conceito de arquétipo é um conceito muito profundo e de certa forma antigo, que vem desde o tempo do platônico, da época dos filósofos antigos. A ideia de arquétipo, ela vai muito além daquilo que eu vou trazer aqui num vídeo, certo? Quando a gente fala em arquétipo, é um modelo de algo, é um modelo inicial que representa diversos espectros ou a qualidade de algo. É o modelo inicial. Os arquétipos, a gente tanto pode ver ele pelo ponto de vista concreto, daquilo que nós conhecemos, através da nossa realidade e correlacionar a algo, ou ver pelo ponto de vista mais psicológico e inconsciente, ou até mesmo consciente. Eu vou falar aqui dos arquétipos pelo ponto de vista junguiano, pelo ponto de vista inconsciente, ou seja, quando a gente começa a falar, aqui entra na questão do subconsciente, onde que não necessariamente seja algo realmente real, mas como a gente lida pelo ponto de vista mais cientificamente possível, eu vou tentar falar de uma forma mais metódica e mais concreta o possível, independente de preconceito, de crença ou de filosofia. Embora que a filosofia, a religião foram basicamente que começaram a construir essas ideias de arquétipos. Então a gente fala em deuses, em modelos arquetípicos, não tem condição da gente falar só na questão científica ou filosófica atual, pois é um conceito que remota realmente desde os tempos antigos. Quando os indivíduos começam a teorizar sobre a questão de explicar as formas, eles já estão tocando na ideia de arquétipo. Inicialmente, segundo Jung, existem 12 arquétipos principais. Esses arquétipos, eles se divergem e formam outras qualidades. Mas, inicialmente, as formas, os conceitos, parte de uma ideia inicial, ou seja, que seria esse arquétipo, que seria uma matriz inicial, representativa de algo. Então, eu vou falar pelo ponto de vista mais inconsciente, onde eu vou correlacionar a uma ideia de um mundo mental, onde que esses arquétipos, eles são realmente real e atuante. E quando a gente começa a falar de arquétipo, dos símbolos, né, que com certeza arquétipo seria um símbolo, a gente correlaciona que existe um mundo mental, como já falei também no vídeo aí, o mundo dos sonhos, onde que os filósofos antigos falavam sobre o mundo das ideias, nesse mundo metafísico, é onde que existiria esses arquétipos, que seria basicamente um universo mental, onde que as formas estão na sua forma original. E a partir da correlação e do espelhamento, esses arquétipos eles vão se espelhando, se afinizando com a nossa realidade. E a gente vai concriando e trazendo essas ideias psicológicas para o mundo concreto e correlacionando com aquilo que tem semelhança com esse mundo mental. A gente já consegue experienciar a partir da introspecção, ou seja, da meditação e da reflexão. Então, basicamente, quando você vira um pensador, pensa, você está acessando esse mundo arquetípico. Você está pedindo informação a essa matriz inconsciente, universal,
Quando a gente fala em arquétipo, é uma questão universal. Os arquétipos tanto existem em uma localidade como existem em outra localidade distante da gente. Então, basicamente, os arquétipos seria o mundo cibernético que nós conhecemos hoje, mas seria um mundo mais complexo e mais profundo que a própria internet que nós conhecemos hoje. Seria uma espécie de mundo interligados, onde que as informações uma se conecta com a outra. E é lógico que quando a gente fala na questão do arquétipo, é uma questão muito profunda. Mas basicamente o princípio de beleza de um local será semelhante ao princípio de beleza de um certo local. É lógico que a questão da evolução da mente humana, né? A evolução da mente humana coletiva, das egrégoras. Quando a gente fala em religião, certas religiões se afinizaram com algum tipo de arquétipo e trabalharam esses arquétipos nos outros indivíduos e ali formaram uma egrégora, um grupo, onde que eles são influenciados pelas mesmas ideias arquetípicas, as mesmas ideias inconscientes, onde que um e outros se auto-reforça e mantém essa ideia sensorial holográfica mental ativa. Então, quando a gente fala na questão dos arquétipos, é uma ideia muito assim profunda, onde que cada povos vão se afinizar com algum tipo de arquétipo predominante. E como eu disse, se você olhar para a mitologia grega, você vai ver que existem diferentes tipos de representação dos arquétipos. Vamos supor, Afrodite seria uma espécie de arquétipo que representa a beleza, a sexualidade. Então, quando você fala em beleza, em reprodução, naquilo que cativa, a gente está correlacionando a um arquétipo que eu estou usando aqui de referência a deusa Afrodite. Mas é lógico que esse arquétipo, em cada contexto, vai ter a sua forma, a sua roupagem de ser representada, mas o princípio é basicamente o mesmo. É lógico que ao longo do tempo, quando os indivíduos trabalham esses arquétipos vão evoluindo. Foi o que aconteceu ao longo do tempo da humanidade. Esses arquétipos, eles foram passando por períodos. E esses mesmos arquétipos foram perdendo toda a questão metafísica, entrando por um período mais filosófico e mais cientificamente possível. Por isso eu falo hoje numa linguagem mais cientificamente possível. É que eu tenho algum tipo de preconceito com a religião ou com as filosofias antigas. Não é isso. É porque muitas das vezes as pessoas querem confundir. Então, para evitar essa confusão, a gente fala assim de uma forma mais cientificamente possível. Mas não tem condição da gente falar dessa questão inconsciente, essa questão do subconsciente, do mundo das fantasias, sem falar da questão antropológica metafísica. Então, os arquétipos seria basicamente um mundo correlacionado, muito parecido com o universo. Se você olhar para o universo, se você olhar para o céu, você vai ver que existe uma lua, tem um sol, tem as estrelas, e tem outros planetas se você tiver algum aparelho de observação ou tiver acesso, né, a livros que falam sobre astronomia. E de alguma forma esses planetas eles seguem um ritmo. Então, basicamente, os arquétipos seriam inconscientemente dessa forma. Eles se correlacionam, se comunicam de alguma forma. Então, de certa forma, os arquétipos interferem na nossa realidade mental
da nossa realidade concreta. Então, há pessoas que têm uma afinidade com tipos de pensamento e ideias, que outros também terão afinidade com essas ideias. Então, possa ser que eu tenha uma afinidade com o arquétipo da guerra, e há indivíduos que estejam precisando dessa questão, dessa convicção, desse esforço. Aí eu chego com essa convicção, com esse comportamento, e dou um incremento nessa pessoa que está precisando dessa força arquetípica. Então isso também passa a ser uma questão de organização e de administração. Certo? Quando você entende dessa questão dos arquétipos, da organização, você passa a entender as pessoas e organizar melhor o mundo que você vive, certo? E entendendo a profundidade daquilo que nos rodeia. Então, se tipo, eu estou precisando de beleza, daquilo que é belo, eu vou atrás das pessoas que estão afinizadas com os arquétipos da beleza. Se eu estou buscando sabedoria, eu vou atrás das pessoas que estão afinizadas com os arquétipos do conhecimento e do saber. Então, como eu disse, os arquétipos, um se correlaciona com o outro. E também, quando os arquétipos estão desordenados, acontece o quê? O caos, a confusão. O que também ocorre também no universo e no espaço. Tanto ocorre sincronia, ritmo, como também ocorre a destruição e o caos, gerando buracos negros, destruições. Então, quando a gente fala na questão arquetípica, é uma questão muito profunda que a gente pode correlacionar com a questão holográfica inconsciente, né, que a gente falou aqui do mundo das ideias, da questão como nós organizamos o mundo, da questão astronômica, ou seja, da questão mais universal e espacial. Então, os arquétipos, ele está presente em toda a criação. Então, de tudo que existe, há um modelo inicial, há um modelo original. E desses modelos surgem os espectros. É tipo uma mãe e um pai. Vamos correlacionar o arquétipo de Adão e Eva, que inicialmente era o homem e a mulher original. E dali surge a humanidade como nós conhecemos hoje. Então, os arquétipos inicial da humanidade seria, mitologicamente, né, baseado na filosofia cristã, seria Adão e Eva, um princípio feminino e um princípio masculino que ali se reproduz, e ao longo dos anos chegando a esses bilhões de pessoas que nós conhecemos hoje. É lógico que a gente está se baseando aqui numa ideia religiosa para explicar, né, a origem, né, da humanidade, mas não necessariamente seria dessa forma. Mas vamos levar para uma questão mais filosófica e metafísica para explicar como é a intenção do vídeo. É uma ideia mais inconsciente. Então, quando a gente também quer resolver algo em questão do inconsciente do indivíduo, a gente tem que saber preponderar e tocar esses arquétipos, saber onde vai dar mais vazão, abertura, e onde a gente vai dar mais fechamento. Então, quando a gente está conversando com uma pessoa, dando uma sugestão, vamos dizer assim, essas mesmas pessoas também estão correlacionando a nossa fala com o seu mundo mental. Então, quando a gente fala em questão de comunicação, de fala, a gente também está falando na questão de mover, de induzir esse mundo arquetípico.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Tentei explicar aqui em poucas palavras do que se trata essa questão arquetípica. Espero que vocês tenham gostado e em breve estarei trazendo mais vídeos a respeito do tema do canal. E até a próxima!